Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Amanhã de sexta-feira, 24 de outubro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora em Mineiros faz 22 graus, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 60%. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de chuva nessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. 6h35. Câmara vai analisar corte de gastos, mas rever isenções tributárias que ficará para depois. Apesar de aumento da pena, delegado diz que há poucas denúncias de venda de bebidas a menores em Goiânia. Prefeito e vereador de Lagoa Santa são alvos de operação da Polícia Federal. IBGE vai abrir concurso com mais de 9.500 vagas. Edital sai em novembro e provas serão em 2026. Valor de empréstimos consignados para aposentados caiu para menos da metade após exigência da biometria. Lei dos estrangeiros, norma que afeta brasileiros, entra em vigor em Portugal. Vírus se espalha pelo WhatsApp e preocupa autoridades aqui em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Edição desta sexta-feira, 24 de outubro, dia de aniversário da capital Goiânia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou nesta quinta-feira que a casa deve avançar nas medidas de corte de despesas na próxima semana, mas que o projeto do governo que revê isenções tributárias ficará para depois. Isenções ainda não, ficará mais para frente um pouco, mas queremos avançar, disse Mota após deixar reunião com líderes partidários. O presidente da casa, porém, não confirmou quando colocará o texto em votação. O governo tem buscado alternativas para recompor recursos do orçamento de 2026 e vem sofrendo derrotas no Congresso. No início deste mês, deputados deixaram uma medida provisória que previa maior arrecadação para equilibrar o orçamento perder a validade. A medida já era uma tentativa de substituição ao decreto derrubado que previa uma alta do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Após mais uma negativa do Legislativo, o governo decidiu fatiar o pacote em 3 partes: corte de despesas, corte nas isenções tributárias e projeto que aumenta a arrecadação, com aumento da tributação de casas de apostas, as bets, fintechs e juros sobre o capital próprio. A decisão de fatiar a medida provisória foi tomada após uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula no início desta semana. Participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2025 já podem consultar o seu local de prova. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição, disponibilizado nesta quinta-feira na página do participante. Para conferir o cartão de confirmação é preciso acessar a página do participante enem.inep.gov.br/participante, utilizando o login gov.br, que é o CPF e a senha. A apresentação do cartão de confirmação nos dias de prova não é obrigatória, mas o INEP recomenda que o candidato imprima e leve o documento consigo para conferir as informações se necessário. O portão fecha às 13 horas, mas a orientação do INEP é chegar às 12 horas ao local de prova. E o ministro Luiz Fux tem caminho aberto para tentar julgar os recursos de Jair Bolsonaro e outros réus já condenados na trama do 8 de janeiro, mesmo tendo deixado a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde esse caso está sendo julgado. Na quarta-feira, Luiz Fux, o único a votar contra a condenação de Bolsonaro, obteve a autorização do presidente do STF, Edson Fachin, para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. A avaliação de ministros do STF, entretanto, é que Fux, mesmo fora da primeira turma, pode pedir para votar nos recursos que forem apresentados contra as condenações nos processos da trama do 8 de janeiro, de cujos julgamentos ele participou. O do Núcleo 1, no qual Bolsonaro
está presente e do Núcleo 4, que envolveu os responsáveis pela campanha de desinformação contra as urnas. A visão desses ministros é a mesma do jurista Gustavo Sampaio. Para o especialista, o mais provável é que haja o que ele chama de acordo de cavalheiros entre os presidentes do STF da primeira turma, Edson Fachin e Flávio Dino, e o próprio Luiz Fux. O acordo estabeleceria que Fux retornaria à primeira turma para julgar os recursos desses réus. 6h39, organizações pedem cancelamento de licença dada pelo IBAMA à Petrobras. Vamos saber detalhes com a Sayonara Moreno. 8 organizações ambientais, indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais acionaram a Justiça Federal no Pará, pedindo o cancelamento da licença que o IBAMA concedeu à Petrobras para perfurar e fazer pesquisa exploratória em águas profundas da margem equatorial no norte do país. Uma das organizações que acionaram a 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária é o Observatório do Clima. A coordenadora de políticas públicas, Sueli Araújo, argumenta que as organizações apontam falhas no licenciamento. Não foi feita consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O licenciamento tem falhas de modelagem, uma série de análises, como é que o óleo iria, para onde o óleo iria em caso de acidentes. A licença foi concedida com fragilidades bastante gritantes na modelagem. Nesse contexto, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, comentou nesta quarta-feira, em entrevista ao canal Gov, que a decisão do IBAMA não sofreu nenhum tipo de interferência e que foi meramente técnica e rigorosa. O IBAMA deu uma licença técnica. O IBAMA conseguiu várias melhorias para o projeto. Uma delas que é fundamental, que é a base de suporte ou de socorro ao que os especialistas chamam de fauna oleada. Foram pedidos uma série de ajustes e, ao longo do processo, a Petrobras foi aportando esses ganhos. Agora, no simulado que nós tivemos, o IBAMA ainda identificou alguns problemas e eles foram corrigidos também, inclusive acrescentando mais barcos. Todas as exigências que o IBAMA fez eram altamente necessárias. No começo da semana, ao anunciar a concessão da licença de operação do bloco que fica na bacia sedimentar da foz do Rio Amazonas, o IBAMA mencionou um rigoroso processo de licenciamento ambiental com estudo de impacto ambiental, 3 audiências públicas, 65 reuniões técnicas, vistorias em todas as estruturas de resposta à emergência e realização de uma avaliação pré-operacional. As entidades que acionaram a Justiça também argumentam que o Brasil está às vésperas de sediar uma Conferência do Clima da ONU na Amazônia e que abrir essa mesma Amazônia para uma expansão maciça da produção de petróleo, o principal causador da crise do clima, é tripudiar sobre o Acordo de Paris. As organizações ambientalistas e de populações tradicionais ainda pedem que a Justiça conceda uma liminar que suspenda imediatamente as atividades de perfuração, sob risco de danos irreversíveis ao meio ambiente. O IBAMA confirmou ter sido notificado sobre a ação e disse que vai se manifestar dentro do prazo. Já a Petrobras não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa matéria. A Advocacia Geral da União informou em nota que vai dar tratamento prioritário à ação judicial, preservando os aspectos ambientais, sociais e econômicos que permeiam o caso. A AGU também disse que todos os pontos levantados pelas entidades serão analisados com celeridade e cuidado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. A partir de 8 de outubro de 2025, entrou em vigor a lei de número 15.234, sancionada pelo presidente Lula, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar as punições a quem vender, fornecer, servir ou entregar bebidas alcoólicas ou substâncias que causam dependência a crianças e adolescentes. Anteriormente, o artigo 243 do ECA já tipificava como crime a venda ou entrega desses produtos a menores com pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Agora, com a nova legislação, se o menor efetivamente consumir o produto, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Na prática, isso significa que a pena pode ultrapassar 4 anos de prisão, o que impede o direito à fiança no ato do flagrante, conforme o Código de Processo Penal. Especialistas ressaltam que, além da punição, é essencial implementar políticas públicas de prevenção, fiscalização e educação para garantir a efetividade da norma e a proteção dos direitos infantos juvenis.
E o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, confirmou que está à disposição para disputar uma vaga no Senado Federal no ano que vem. Em entrevista nesta quinta-feira, ele destacou que uma eventual candidatura estaria alinhada ao projeto de reeleição da base governista em Goiás, incluindo o nome do vice-governador Daniel Vilela para disputar o governo estadual. Sobre as especulações de uma possível migração partidária para o Podemos, Mendanha negou qualquer movimento nesse sentido, mas condicionou sua permanência ao Partido Social Democrático PSD ao cumprimento dos acordos firmados durante a sua filiação. Questionado sobre a possibilidade da base governista repetir a formação de 2022 com várias candidaturas ao Senado, Mendanha minimizou o tema. Nomes como o do senador Vanderlan Cardoso, também do PSD, que deve buscar a reeleição, e o da primeira-dama Gracinha Caiado são cotados para a disputa. Segundo Mendanha, no entanto, o foco no momento está na formação das chapas proporcionais. Prefeito de Lagoa Santa, Advair Gonçalves de Macedo, é um dos principais alvos da Operação Mercatus Vote, deflagrada pela Polícia Federal em Goiás nesta quinta-feira, para apurar indícios de fraude eleitoral no pleito municipal de 2024. Em 2024, Macedo foi eleito no primeiro turno com 799 votos, o equivalente a 51,38% dos votos válidos pela Federação Lagoa Santa Pode Mais, composta pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, o Partido Social Democrático PSD e União Brasil. A operação também investiga irregularidades na eleição do vereador José Carlos de Oliveira, conhecido como Nelo, que obteve 121 votos, correspondentes a 7,76% das urnas. Ao todo, 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 locais distintos ligados aos investigados. 6h45, Polícia Técnico-Científica de Goiás é responsável por exames para identificar se o paciente está ou não intoxicado por metanol. Vamos saber detalhes com a Jaqueline Moura. O trabalho de identificar se há ou não a presença de metanol no organismo é da Polícia Técnico-Científica. Nos últimos dias, o órgão descartou 4 casos e excluiu 5 dos 10 que estão sendo investigados em Goiás. O último foi um homem de 43 anos, morador da capital, que estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. A suspeita de que a morte do homem de 43 anos tenha sido por contaminação de metanol já foi descartada. O laudo toxicológico realizado pela Polícia Técnico-Científica mostrou que não tinha presença da substância no organismo do homem. Um outro caso que está sendo investigado é de um homem de 37 anos que está internado em um hospital particular de Goiânia. O resultado do laudo deve sair em no máximo 2 dias. Tanto no Hospital do Centro-Norte Goiano, a vítima que estava internada no hospital ali na região de Uruaçu, bem como em Formosa e também com o paciente do UGOL. Mais recentemente, houve também uma coleta que nós procedemos, é o único exame pendente, mas que deve ficar pronto em 1 a 2 dias, que foi em um paciente do Hospital Neurológico. O superintendente da Polícia Técnico-Científica explica ainda que há uma diferença entre casos descartados e excluídos. Do ponto de vista da saúde, eles têm critérios técnicos para eliminar ali antes mesmo da necessidade, evitando ali uma sobrecarga do próprio sistema policial, a coleta de sangue, a coleta para análise em todos os casos. Eles têm como excluir ainda por critérios clínicos, ainda que por parâmetros que eles conseguem avaliar, conforme a evolução do paciente, conforme os sinais e sintomas que ele apresenta ali no decorrer do tempo. Para a Polícia Científica, essa exclusão vem justamente com o resultado negativo do exame. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, há 47 casos confirmados de contaminação por metanol e 57 investigações em andamento. Autoridades de Goiás reforçam medidas para investigar os estabelecimentos comerciais. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. Lionel Messi vai seguir nos Estados Unidos. O craque argentino renovou seu contrato com o Inter Miami até 2028. O acordo foi anunciado pelo time americano na tarde de ontem com um vídeo nas redes sociais no qual o camisa 10
aparece assinando a extensão do novo vínculo, com a legenda: ele está em casa. O acordo foi anunciado um dia antes da estreia do Inter Miami nos playoffs da MLS contra o Nashville. O time de MS, terceiro colocado da Conferência Leste, será o mandante do jogo número 1 do melhor de 3, que será realizado nesta sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Lionel Messi, de 38 anos, tinha contrato com o Inter Miami até dezembro do próximo ano. Agora, o novo vínculo do craque argentino será renovado até o final da temporada 2028, sem opção de extensão. A informação do jornalista Fabrício Romano, especializado em mercado de transferência. Má notícia no Flamengo. Depois de deixar o campo na semifinal contra o Racing com imobilização no braço, o atacante Pedro teve uma fratura no antebraço direito constatada em exames médicos feitos em hospital. O Flamengo ainda avalia o protocolo de recuperação para entender se há chances do jogador continuar atuando enquanto se recupera. O camisa 9 deixou o jogo direto para o hospital para entender a extensão do problema. Os resultados saíram durante a madrugada. O Flamengo vai se reunir nesta sexta-feira para avaliar a melhor medida a ser tomada e conversar com Pedro. O jogador ficará algumas semanas com o local imobilizado. Cerca de 30 aparelhos de telefone celular, energia e conexão à internet. É essa a estrutura necessária em um estádio para que funcione o sistema de impedimento semiautomático que está sendo avaliado pela CBF para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. A confederação está negociando que a empresa britânica Genius, que fornece o serviço à Premier League da Inglaterra, além das ligas da Bélgica e do México, embora o acordo não esteja fechado, o sistema desponta como favorito neste momento. Nesta semana, o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Sintra, irá a Londres para acompanhar o funcionamento da estrutura e para novas reuniões com a empresa, com quem mantém contatos desde agosto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. A quinta-feira chegou ao final com os preços internacionais do milho futuro contabilizando movimentações positivas na Bolsa de Chicago. Segundo a análise da Agrinvest, o milho acabou sendo fortalecido pelas altas também registradas por soja e trigo nesse pregão. Outro fator de suporte para as cotações do cereal na Bolsa de Chicago foi a divulgação de dados do etanol de milho nos Estados Unidos. O vencimento dezembro 25 foi cotado a $4,28, uma alta de 5 pontos. O março valeu $4,41, uma elevação de 5,5 pontos. O maio 26 foi negociado a $4,49, uma valorização de 5,75 pontos. E finalmente, o julho 26, que teve valor de $5,55 com ganho de 5,25 pontos. Já na Bolsa Brasileira, os preços futuros do milho encerraram a quinta-feira com movimentações negativas. Os analistas da Agrinvest destacaram que houve desaceleração dos preços tanto na Bolsa Brasileira quanto nas praças regionais do mercado físico. O vencimento novembro 25 aqui no Brasil foi cotado a R$ 67,20 a saca, uma desvalorização de 2,03%. O janeiro 26 valeu R$ 70,72 a saca, uma baixa de 1,16%. Já o março 26 foi negociado a R$ 72,25, uma queda de 1,14%. E finalmente, o maio 26, que teve o valor de R$ 71,35 a saca, com uma perda de 1,05%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho também recuou nesse penúltimo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorizações em Jataí, Rio Verde, Cândido Mota, São Paulo, Itapetininga e Campinas, também São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h51. Se o seu gás acabou aí na sua casa, já deixa anotado o telefone 3661-2002 e ligue lá no Gás Rocha Farias. Eles atendem inclusive domingos e feriados. Manutenção no seu veículo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. A H5 Auto Center fica lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil e Mineiros conta com uma delas. As lentes a partir de R$ 59,90. Armações você encontra a partir de R$ 79,90. Na Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Também vende manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Quer fazer o seguro do seu veículo para dormir tranquilo? Ligue lá na Convida Corretora de Seguros e faça agora mesmo o seu orçamento. 99676-1122. A JR Montagens é especializada em serviços de torno, fresa, soldas, corte e dobra de chapa, balanceamento digital de cardãs
rotores, hélices de secadores de grãos e muito mais. Ali na Rua 78, próximo ao secador da Comiva. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Lá no Rio Grande está repercutindo muito o indiciamento pela Polícia Civil de uma candidata ao governo do estado na eleição do ano que vem. É uma neta de Leonel Brizola. Ela é do PDT. Foi deputada estadual do PDT, a Juliana Brizola. Ela cuidava da avó dela, a avó materna, imagino, a senhora Doris Daut, cujo marido, se não me engano, era oficial da Força Aérea Brasileira, foi punido pela Revolução de 64, e aí ela foi indenizada, ganhava de pensão R$25 mil. E houve uma indenização de R$1.800.000. E ela estava com essa senhora, que está com 99 anos, a avó, com saldo negativo no banco. E aí um tio da Juliana, acho que se questionou a polícia, olha, cadê o dinheiro da minha avó, da minha mãe, algo assim. Aí a polícia a indiciou, a responsabilizou pelo sumiço do dinheiro, a enquadrou no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que diz que meter a mão em pensão de idoso é crime. É o que uma CPI mista está investigando no Congresso Nacional. Um crime hediondo lá na Previdência, que envolveu 2.300.000 idosos como vítimas, tiraram 6 bilhões. Mas no caso da Juliana Brizola, ela disse que não fez nada disso, que cuidava da avó, mas vai ter que explicar. Cadê o dinheiro que estava aqui? O dinheiro que a avó ganha. Muita repercussão por causa do sobrenome, né? Bom, Lula está em Jakarta, Indonésia, capital da Indonésia. Ontem recebeu homenagem, estava lá de camisa florida, todo mundo de camisa florida com fundo verde, ele com camisa florida de fundo vermelho. Parece que a homenagem foi dos empresários que ele levou para lá, porque teve uma Câmara de Comércio reunida, etc. Mas ele fez declarações que certamente desagradam os Estados Unidos, né? De que os negócios, os acordos comerciais entre Indonésia e Brasil é com dinheiro local, né? Eu fico imaginando o Brasil com rúpia indonésia. A gente não vai conseguir fazer outra coisa senão negociar com a Indonésia ou com algum país vizinho da Indonésia, né? Rúpia indonésia. Uma rúpia, um real vale 45 rúpias indonésias. Coisas de Lula, que certamente tudo isso para alfinetar, para irritar Trump, para justificar que não haja encontro no dia 26, quando estiverem lá, ele estiver lá, não sei se o Trump confirmou a ida ou não, né? Nesse encontro anual de 11 países do leste asiático. Bom, e eu já falei nisso e falo de novo, prometi a vocês, inclusive, falar sobre um projeto de um experiente juiz, um criminalista que está aposentado agora, foi titular da Vara de Execuções Criminais da capital do país, Everardo Ribeiro. Simples mudanças de 2 letras do artigo 359 do Código Penal. Simples mudanças. Que mudança de redação exige a efetiva e essencial companhia de arma de fogo para alguém que seja condenado por golpe de Estado. Ou condenado por ameaça pública, né? Tem que ter explosivo ou artefato bélico, né? Uma simples mudança. Não precisa fazer lei de anistia, basta isso. Que os condenados entram com habeas corpus. Se alguém se interessar no Congresso Nacional por esse projeto e tramitar e passar, se houver mudança na lei penal e essa mudança beneficia o réu, a lei retroage em sua aplicação e qualquer habeas corpus faz com que o condenado seja descondenado, né? Aliás, descondenar alguém já não é novidade aqui no país. Mas isso é feito pelo Congresso. Não aparenta nenhuma agressão às decisões, às condenações do Supremo. Por isso, aparentemente, não tem polêmica. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Instituto Nacional do Seguro Social afirma que o corte e o congelamento de verba feitos pelo governo Lula na última semana agravaram o cenário orçamentário e ameaçam travar serviços essenciais. O órgão diz que esse cenário pode impactar o processamento da folha de pagamento de benefícios previdenciários. Em documentos direcionados ao Ministério da Previdência Social, o Instituto também diz que a falta de verba pode inviabilizar um contrato com os Correios, que hoje atende parte dos aposentados que tiveram descontos indevidos em benefícios. Como o jornal revelou, o contrato prevê o pagamento de R$ 7,90 por atendimento e foi pactuado sob a justificativa de agilizar o serviço para a população prejudicada pelas fraudes. Na mesma documentação, o INSS pede um reforço de 425 milhões de reais no orçamento, o desbloqueio de mais de 142 milhões e uma antecipação do limite de movimentação e empenho de 217 milhões. O pedido foi feito dias após o governo publicar uma portaria, cortando 190 milhões de reais dos 455 milhões que estavam reservados pela pasta em rúbrica de serviço de processamento de dados de benefícios previdenciários. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai abrir um novo concurso público para preencher 9.580 vagas temporárias de nível médio. O processo seletivo foi anunciado em agosto após a publicação no Diário Oficial da União. Agora, novos detalhes foram divulgados. Segundo o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, foi oficialmente contratada para organizar o concurso público. A publicação dos editais está prevista para novembro desse ano. As provas devem acontecer em janeiro do ano que vem e o resultado final será divulgado em março de 2026. Os aprovados serão contratados para a realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional. O Instituto ainda destaca que o processo seletivo de temporários é o maior da história. Receita abre consulta a lote residual do imposto de renda. Saiba como fazer essa consulta com a Cristiane Ribeiro. Receita Federal abre nesta sexta-feira consulta ao lote residual do imposto de renda pessoa física. São quase 250 mil restituições, somando mais de 600 milhões de reais. E o crédito bancário vai ser feito no dia 31 de outubro. De acordo com a Receita, esse lote contempla contribuintes que entregaram as declarações de 2025 fora do prazo e com pendências solucionadas, além de restituições residuais de exercícios anteriores. Também estão neste lote idosos a partir dos 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e também professores. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página na internet Meu Imposto de Renda. Lá é possível encontrar orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre liberação das restituições do imposto e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá fazer a requisição pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, Meu Imposto de Renda e clicando em Solicitar Restituição não resgatada na rede bancária. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. 3 homens naturais do Maranhão foram presos durante uma operação integrada em Palmeiras de Goiás na última quarta-feira com R$26 mil em notas falsas. Segundo a Polícia Militar, o trio usou as cédulas falsificadas para realizar compras em várias cidades do interior do estado, causando prejuízos a várias vítimas. Além do dinheiro, os militares apreenderam 3 celulares e um carro usado pelos suspeitos. A corporação informou que os suspeitos já tinham registros pelo mesmo tipo de crime, o que mostra que o grupo agia de forma organizada. Entre as cidades onde o grupo costumava agir estão Campinorte, Porangatu, Goianésia, Jaraguá, Nicuns e Nerópolis. Em um veículo utilizado pelos suspeitos, policiais encontraram diversas notas de R$200 e R$100 embaladas e escondidas no forro do porta-malas. Os homens foram levados junto com o dinheiro falso para a delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações
para descobrir a origem das cédulas e verificar se outras pessoas participavam desse esquema. A juíza Leigaline de Oliveira e Souza condenou o estado de Goiás por leiloar de forma indevida uma motocicleta apreendida em uma ação policial em Aparecida de Goiânia. Conforme a sentença, o ente deverá indenizar a parte autora em cerca de R$9 mil. A decisão foi homologada pelo juiz Tiago Luiz de Deus Costa Bentes na última terça-feira. Sobre o caso, o autor teve uma motocicleta apreendida, ficando o veículo sob cuidado do Estado. Contudo, após julgamento de processo criminal, a terceira vara criminal da comarca de Aparecida de Goiânia determinou a restituição da motocicleta, mas o bem já havia sido encaminhado para leilão e não foi possível cumprir a decisão. Para a juíza Aline de Oliveira, houve um erro administrativo proveniente de conduta comissiva do Estado. Dessa forma, ela avalia que compete ao Estado, na qualidade de depositário do veículo até a decisão judicial definitiva, responder pela alienação indevida do bem em leilão. Durante o governo de Ronaldo Caiado, os crimes violentos caíram 90% em Goiânia e acabaram roubos a bancos no estado. Outros tipos de crimes também tiveram grande redução na capital. Quem vai falar sobre esse assunto é Rafael Mesquita. Entre 2018 e 2025, houve uma redução média de 90% nos crimes violentos em Goiânia. Destaque para a diminuição de 100% ao roubo de carga e a instituições financeiras. A queda de roubos de veículos e comércio também foram consideráveis, superiores a 90%. O subcomandante do policiamento da capital, tenente-coronel Paulo Henrique Ribeiro, afirma que ações estratégicas e com a utilização de tecnologia contribuíram para o resultado. A segurança pública em Goiás dá certo porque não tem vaidade, é feito por integração. Você observa a Polícia Civil, a Polícia Penal, as próprias polícias municipais ou GCMs interagindo conosco, fazendo produzir segurança pública. O combate aos crimes contra a vida também ganhou destaque em Goiânia. O resultado foi uma redução de quase 70% na quantidade de homicídios dolosos, que são aqueles quando há intenção de matar, e de cerca de 85% no número de latrocínios, que são os roubos seguidos de assassinatos. O subcomandante do policiamento da capital explica que uma importante lei aprovada recentemente pela Câmara Municipal, que limita o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas, pode contribuir ainda mais com a redução desses números. Os poucos homicídios que estavam acontecendo, a gente percebeu que 45% dos homicídios estavam acontecendo nas portas ou nas calçadas distribuidoras. E levou um processo longo, mas conseguimos mostrar para todos os vereadores a necessidade daquilo. E em 31 de julho foi sancionada a lei. Depois, 2 de setembro, veio o decreto falando a forma de agir. E a gente observou que de 2 de setembro para cá, não teve mais crimes de homicídio nas portas ou calçadas distribuidoras. Com tantos números positivos, o goianiense reconhece a sensação maior de segurança. Sinto seguro, sim. Tanto a prefeitura quanto o governo está fazendo um bom trabalho. Eu provavelmente agora vou fazer uma gravação aqui também e eu não me sentiria confortável de vir há algum tempo atrás, não. E eu andava muito de ônibus e, cara, você tinha que ter um sentido da aranha, porque você entrava no ônibus e já tinha que pensar, vão me roubar hoje, vão tentar me roubar, vou sentar perto da onde, ficar perto do motorista, perto de quem? E já pensar, e se tiver alguma coisa que eu vou sair por onde, né? As janelas estão funcionando, a emergência? Não sei. Então, assim, hoje em dia eu já não sinto mais esse tanto de medo. Ultimamente a gente pode andar com o celular na mão, a gente pode estar se transitando normalmente, porque antigamente realmente a gente sentia mais medo. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E o Palmeiras sofreu um duro golpe no jogo de ida das semifinais da Comebol Libertadores. Nesta quinta-feira, o Verdão foi derrotado pela LDU por 3-0 em Quito e terá uma dura missão na partida de volta na próxima quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Para ao menos levar para os pênaltis, a equipe comandada por Abel Ferreira precisará vencer por 3 gols de diferença. E essa situação aconteceu devido ao péssimo primeiro tempo feito pelo Palmeiras. Com uma LDU muito ligada e cheia de disposição, o gol não demorou a acontecer. Aos 15 minutos, Vilamil recebeu o cruzamento rasteiro, dominou e mandou uma pancada. Aos 24 minutos, Andréas Pereira colocou a mão na bola dentro da área e Alzugaray não desperdiçou o pênalti. Aos 46, Vilamil recebeu um novo cruzamento por baixo e finalizou
finalizou de primeira para fechar o placar. Na etapa final, o Verdão até melhorou, mas parou em Alex Domingues. A derrota por 3-0 foi a primeira do Palmeiras nessa edição da Libertadores. O Verdão nunca tinha perdido por 3 gols de diferença em uma partida da competição com Abel Ferreira. Foi apenas a 4ª vez que o treinador sofre um 3-0 em qualquer competição, desde que chegou ao clube, em novembro de 2020. Agora, para avançar à final, terá que vencer por 4 gols no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, às 21h30. E João Fonseca conheceu nesta quinta-feira o adversário que vai enfrentar nas quartas de final do ATP 500 da Basileia. O brasileiro medirá força com Denis Shapovalov, atual número 23 do mundo, em partida marcada para hoje, sexta-feira. O horário do duelo ainda será confirmado pela organização. O canadense garantiu a sua vaga entre os 8 melhores ao vencer o francês Valentin Royer por 2-0, parciais de 7-7, 3-6 e 6-2. Nascido em Tel Aviv em 1999, criado em Toronto, Shapovalov é filho de pais russos e começou a jogar tênis ainda na infância, sob incentivo da mãe, Tessa, ex-tenista e hoje treinadora. E de acordo com o jornalista americano Sean Cherania, o Brasil terá pela primeira vez na história um treinador na NBA, aliás. Thiago Spittler assume o cargo de técnico interino no Portland Blazers após a prisão do comandante titular Chauncey Billups por envolvimento com apostas ilegais. O ex-jogador vai estrear na próxima partida da franquia hoje, sexta-feira, contra o Golden State Warriors. Splitter, que foi anunciado como assistente técnico dos Trail Blazers em junho de 2025, passa agora a comandar a equipe de forma interina. Nate Bjorklund, outro membro da franquia, também foi cotado para assumir o cargo de treinador da franquia. O ex-jogador tem experiência em cargos de comando na NBA. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. Os preços do boi gordo e da carne continuam firmes em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. As escalas de abate estão mais curtas que na semana passada, o que leva frigoríficos a elevar as ofertas quando precisam intensificar as compras. Depois disso, eles mantêm as cotações estáveis e administram novas altas, conforme a necessidade da reposição. Em São Paulo, levantamentos do CPEA apontam que os negócios ocorrem em geral entre 310 e 315 por arroba. Mesmo assim, pecuaristas insistem em valores acima de R$320. No atacado da Grande São Paulo, os preços da carne também registraram reajustes positivos este mês. Apesar da redução nas vendas no varejo, a oferta limitada de produtos pelos frigoríficos sustenta as cotações em patamares elevados. O cenário reforça a firmeza do mercado e o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. O valor de novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas caiu para pelo menos da metade, após a exigência de biometria para que esse tipo de operação seja liberada. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aumentou o controle sobre essa modalidade de empréstimo após verificar um aumento no número de casos em que o aposentado não reconhece os empréstimos feitos em seu nome. No início de 2024, uma auditoria da Controladoria Geral da União já apontava falhas e recomendava maior acompanhamento dessas operações diante do aumento de reclamações de beneficiários do INSS. As mudanças, no entanto, só vieram em maio deste ano, depois da operação sobre descontos indevidos de entidades e associações em benefícios da Previdência. Apesar do consignado não ser o foco da investigação, o INSS decidiu agir para evitar fraudes e frear esses empréstimos. A primeira medida foi bloquear a contratação de novos consignados. O empréstimo só é liberado agora com a biometria do aposentado pelo aplicativo Meu INSS. Além disso, a Previdência Social também suspendeu 15 instituições financeiras que não podem mais oferecer esse tipo de empréstimo. Segundo o INSS, as empresas suspensas eram alvos de constantes reclamações. As principais queixas eram dificuldades para cancelamento, consignados não autorizados, cobranças indevidas e insistência excessiva no contato com aposentados e pensionistas. As mudanças fizeram o valor dos novos contratos cair de forma expressiva. 7h20. Locais, datas e horários de aplicação das provas do Enem foram liberados nesta quinta-feira. Quem traz detalhes é Gésio Passos. Os locais, datas e horários de aplicação das provas do Enem já estão disponíveis para os candidatos.
O cartão de confirmação de inscrição do exame está disponível na página do participante no site enem.inep.gov.br/participante. O documento traz informações sobre o número de inscrição, data, hora, local da prova, além de indicar se o participante tem direito a atendimento especializado ou uso do nome social. O Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. O primeiro dia vai ser cobrado a redação, provas de linguagens e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, as provas serão de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. São 45 questões para cada área de conhecimento. Com a realização da COP30, os candidatos das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Os estudantes podem se preparar nesta reta final com o aplicativo MEC-ENEM, que oferece simulados das questões e correção automatizada da redação, além de vídeos e apostilas de reforço. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior por meio do SISU, do ProUni e do FIES. O resultado do exame também pode ser utilizado como critério para ingresso em instituições de ensino públicas e privadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Agora, 7h21, a gente está indo daqui a pouco para mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale, né? Na volta, destaque para as notícias locais. Se você está pensando de fazer um seguro para o seu veículo residencial, né, entre outros, o lugar certo é lá na Convida Corretora de Seguros. Ligue agora mesmo, né, no 996761122. A Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Também vende manutenção de espingardas de pressão. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil e Mineiros conta com uma delas. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e muitos outros serviços para o seu veículo. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002 e peça o seu gás, inclusive domingos e feriados. 7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já está liberado para você o nosso WhatsApp 996236881, 996236881, canal direto para você falar conosco via WhatsApp, né? A gente só pede que você digite a sua mensagem, porque não dá para ouvir áudio ao vivo aqui durante o programa. E claro, também as notícias da área policial. Polícia recupera 3 motocicletas furtadas e apreende suspeitos em Mineiros. E um ciclista fica ferido após uma colisão com o transporte escolar também aqui na cidade. Empresa é vítima de fraude eletrônica com boleto falso. Você vai saber em detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 24 de outubro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a nova lei dos estrangeiros que endurece as regras para imigrantes em Portugal entrou em vigor nesta quinta-feira. A lei, que deve impactar diretamente milhares de brasileiros que já vivem no país e que antes contavam com regras mais flexíveis para permanecer no território europeu, foi publicado no Diário Oficial da República, o equivalente ao nosso Diário Oficial no país, nesta quarta-feira. Parte de uma ofensiva anti-imigração em Portugal, impulsionada pelo crescimento do partido de ultradireita Chega, ela foi promulgada pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 16, após ser aprovada no parlamento no fim de setembro. Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira no país, com mais de 500 mil pessoas registradas até 2023. Brasileiros não poderão mais entrar em Portugal como turistas e depois tentar regularizar a estadia. A prática já estava limitada desde 2024, mas agora foi proibida de forma definitiva. O mesmo vale para outros cidadãos de nações onde a língua portuguesa é oficial e que também tinham esse benefício. Todos agora terão de solicitar visto ainda no país de origem.
Sorteio do concurso 2.931 da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. E o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 95 milhões de reais. Os números sorteados foram 4, 19, 23, 36, 47 e 52. 138 apostas fizeram a quina, cada uma levou para casa R$ 22.307. Já 6.897 apostas fizeram a quadra, cada uma levou R$ 735,73. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, sábado. Esposa do ex-procurador-geral do INSS fica calada na CPMI. A matéria é de Priscila Manzenotti. Mais um dia de depoimentos na CPI mista do INSS e mais um dia de depoentes protegidos por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, dessa vez concedidos pelo ministro Luiz Fux. O HC era parcial, ou seja, o silêncio deveria ocorrer apenas em perguntas que incriminassem os investigados. Os ouvidos foram o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e a esposa, a empresária Thaisa Hoffmann Jonasson. Ele, acusado de enriquecimento ilícito. Ela, porque teria intermediado pagamentos ao marido. Juntos, os dois teriam recebido quase 12 milhões de reais de associações investigadas. O crescimento patrimonial do casal também está sob suspeita dos investigadores. Já no começo, Thaís afirmou que iria esclarecer os fatos e falar a verdade. Mas quando perguntada sobre as empresas ou sobre o relacionamento dela com Virgílio, a atuação dele no INSS e as consultorias que prestou para a World Cannabis, empresa que seria de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a resposta foi uma só. Excelência, eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. O relator da CPI mista, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ainda apelou. Mas a gente queria uma explicação lógica para não sair daqui com a certeza que a senhora foi usada como lavanderia de propina do dinheiro dos aposentados e pensionistas. E Thaisa complementou dizendo que tinha feito o seu trabalho e que entregaria às investigações os documentos comprovando. Enquanto ela prestava depoimento, o marido, o ex-procurador do INSS, Virgílio Filho, aguardava para falar, também protegido por habeas corpus. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Manzenotti. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Às 7h36, a gente chega trazendo para você as informações, né, das últimas 24 horas aqui em Mineiros e região. O Corpo de Bombeiros realizou um total de 10 atendimentos, né? Segundo o boletim, houveram 2 destaques aí nessas últimas 24 horas. Uma delas, né, foi um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto por volta de 11h30 da manhã. A guarnição foi acionada para atender essa ocorrência lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. No local, depararam-se com a vítima. Estava deitada ali na via e a mesma apresentava escoriações e suspeita de fratura fechada na perna. Foi realizada a imobilização e, depois disso, ela foi conduzida para a UPA, onde foi deixada sob cuidados médicos. E logo depois, né, cerca aí de 40 minutos depois, novamente o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h07 para atender novamente um acidente de trânsito de carro e moto na Rua 4, lá no bairro Popular. No local, os bombeiros se depararam com a vítima, né, que também estava ali na via. A mesma apresentava agitação, né, confusão e também suspeita de traumatismo crânioencefálico. Diante do fato, foram realizados os primeiros socorros, colocaram colar cervical na vítima, foi imobilizada na prancha longa e depois conduzida para a UPA, aonde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.